pas de t'attendre dans la rue. Toulouse, França, 24 de março de 2020. 2 meses após os primeiros casos de coronavírus na França. Uma semana após o presidente Macron determinar o lockdown na França por, no mínimo, 2 semanas, ou seja, até 31 de março, o Conselho Científico montado pelo governo para auxiliar na gestão da crise anuncia que o ideal são 6 semanas de confinamento, ou seja, até o fim de abril. Esse aumento do confinamento já era esperado e foi reforçado após o anúncio de medidas ainda mais restritivas, feitos pelo primeiro-ministro Édouard Philippe, nesta segunda, dia 23. E em paralelo às incertezas sobre a duração do confinamento, há receios sobre a retomada da atividade econômica, abastecimento, disponibilidade médica para outros casos, o pós-corona. A França contabiliza hoje 25.233 casos do coronavírus, com 1.331 mortes, sendo assim o terceiro país europeu em fatalidades pela doença. E aí, pessoal, meu nome é Matheus, a gente está aqui começando um podcast durante a quarentena que o mundo todo está passando. Este podcast que se chama Telegramas Brasil-França tem como objetivo a gente trocar ideias entre eu, o Matheus, que mora aqui em São José dos Campos, Brasil, e o meu amigo Daniel, que mora na França, especificamente aonde mesmo, Daniel? Fala aí, cara, beleza? Beleza, Matheus. Então, eu sou o Daniel e eu moro faz 5 anos, quase 6, aqui no sul da França, em Toulouse. Bacana, e você trabalha aí? Vim a trabalho aqui, né? Sou um salariado internacional, mas eu gosto mais de me definir como um vira-lata internacional, pegando o exemplo do vira-lata como um grande representante da cultura brasileira. O Daniel é meu amigo cosmopolita que traz as informações dos lugares que ele já morou, né? Já morou na França, mora na França, já morou na Alemanha. Hoje na França, antes eu estava na Inglaterra. Foi uma ponte direta, na verdade foi ponte Brasil-Inglaterra, Inglaterra 2 anos, vim para a França, e antes tive um período de 2 anos na Alemanha. É isso aí. Nosso objetivo desse podcast é a gente poder fazer essa troca que a gente vive fazendo via WhatsApp quase que diariamente, da gente entender o que está rolando num país e num outro, principalmente em relação às questões políticas. O Daniel de lá com informações truncadas daqui, e a gente daqui com informações truncadas de lá. Então, quando a gente conversa, cada um tem acesso às coisas e às informações e aos jornais e Twitter, e a gente fica trocando e nesse momento que a gente acha que todo mundo tem que se posicionar, nossa tentativa e nossa pequena contribuição vai ser esse pequeno e singelo podcast para a gente tratar de política e, nesse caso específico hoje também, de questões sanitárias e de saúde pública internacional. O objetivo de hoje... também que a gente não é profissional, nem teórico... E nem jornalista. Nem jornalista, nem nada. A ideia é conversar como se tivéssemos no WhatsApp mesmo. Como Exato. Sem que a gente tenha... A gente não vai sair aqui conversando com dados fundamentados e nas mãos... É um podcast de opinião, basicamente, certo, Dani? É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre como que o Daniel está vivendo na França nesse momento durante a quarentena que está sendo imposta há quanto tempo aí, Dani? Aí já está antes daqui, né? A quarentena aqui começou dia 17, então foi terça-feira passada. Mas então é praticamente junto com a nossa, né? É que aqui a coisa tá pegando mesmo a partir, acho que do dia 20, né? Acho que foi do dia 20 de março. E aí é descoordenado, né? Cada estado fazendo o que pode, enquanto aqui foi uma resolução do nível... Bom, a França não é uma federação, então foi do governo de cima, sim, a França toda em quarentena. Ton front entre deux pavés Ô Dani, vamos começar então perguntando para você como que está sendo o seu cotidiano aí. Pode ser um relato rápido, fica à vontade, velho. Fala como é que você está aí, onde que você mora, filho, esposa, trabalho, rapidinho para a gente fazer um panorama geral aí.
Eu sou casado com a Yara, brasileira, que veio comigo para a Europa, e a gente tem um filho, um bebê fazendo 11 meses hoje. Parabéns ao Dieguinho. Bacana, parabéns, Dieguinho. E como é que está sendo o dia a dia aqui? Desde o dia 17, então, quando foi anunciado o lockdown, eu estou fazendo teletrabalho. Estou trabalhando de casa, remotamente. A empresa que eu trabalho é uma grande empresa e ela tem os meios de fornecer os equipamentos necessários para o teletrabalho. A Yara também tem, mas o problema da Yara é que, bom, ela trabalha com uma empresa de congresso médico, de congressos médicos, cara. Então, ela foi diretamente impactada pela crise. Diretamente afetada, né? Pois é. E aí ela entrou num contexto de, nesse momento, ela está com um status que chama aqui de garde d'enfant, que é para você guardar as crianças, poder ficar com as crianças sendo subvencionado, como se a criança estivesse doente, na verdade, né? Tá. Mas isso aí é devido à fermetura. Pessoal, desculpa, de vez em quando eu vou cometer uns galicismos, mas enfim, é devido ao fechamento das creches, que as creches foram fechadas também, então o Diego tem que ficar em casa. E aí a Yara está nesse estatuto, hoje previsto até o dia 15, e se não melhorar nada até então, aí entra o recurso do que chama aqui de desemprego técnico. Tá, vocês dois são pessoas empregadas oficialmente? Nós dois somos pessoas empregadas. Vocês têm carteira assinada? Aqui não existe carteira assinada, então eu sei. Existe o contrato, né, o seu número social, registra tudo o que você faz quando você muda de emprego ou não. Mas ambos temos o que eles chamam aqui de CDI, que é contrato de ter duração indeterminada, numa tradução bem literal, em contraponto ao CDD, que é um contrato de duração determinada. Mas nós dois temos CDI. Então você que está empregado fazendo teletrabalho, está tudo bem. Está como eu aqui, professor e fazendo aula em plataforma e fazendo aula online, a gente continua empregado. A Yara, ela não está trabalhando, não tem teletrabalho, mas continua recebendo da empresa. Ou do governo? Exatamente. Aqui o cálculo é meio complexo. Na verdade, ela recebe da empresa e o governo e a empresa, o que acontece nesses casos? A empresa pede para o governo subvencionar. Então, ela recebe. Subvencionar é dar um subsídio, no caso. Então, uma parte é paga pelo Estado, uma parte é paga pela empresa. No caso, como ela está no estatuto de garde d'enfant, é a empresa ainda que está pagando tudo. Tá. Se ela vir a entrar no estágio de desemprego técnico, então aí a empresa paga, mas o governo paga atrás para a empresa. Entendi. E aí não é 100% do salário, é 80%. Isso na lei hoje, sabendo que estão havendo discussões, nesse momento na Assembleia, para dar modificações nos direitos trabalhistas das pessoas, modificar um pouco o Código de Trabalho em função do coronavírus. Isso Entendi. Vai mexer basicamente em questões como tempo de trabalho, essa questão do chômage technique, férias, etc. E vamos lembrar que a semana de trabalho na França tem? A semana de trabalho na França, oficialmente, tem 40 horas semanais. O que acontece aqui é que a força dos contratos coletivos, o contrato sindicado da empresa, são grandes. Então, por exemplo, no meu caso, é 38,1 horas semanais. Que sonho, né? E no Brasil, 44 horas. Aumentamos, né? Engraçado é que eu dou 40 aulas. Pois é. Nossa senhora, é muita coisa. Tá, não, beleza então. Então, é legal essas coisas porque a gente faz um comparativo de um estado que, querendo ou não, ainda é um estado que, tendo um governo liberal, do Macron, ainda guarda muita coisa do estado de bem-estar social, né? Assim como a Itália também. Eu acho que aqui na Europa, de forma geral, apesar dos últimos anos de políticas de austeridade, governos liberais, foi construído um estado de bem-estar social que consegue resistir isso ainda, apesar das várias tentativas de desmonte, inclusive que o Macron está fazendo. A França é reconhecida como o país que as pessoas vão para a rua queimar carro cada vez que alguma coisa é tentado contra os benefícios criados, né?
Exatamente. E aí o que acontece? Exemplo do Brasil, que quando eles se valem do carnaval para fazer passar as leis, que a gente não quer, aqui na França é no verão, porque todo mundo sai em férias no verão, e Aham. bom, aí eles aproveitam e faz passar aquelas leis que o pessoal estava protestando contra. Pode crer. Inclusive, a reforma da Previdência foi cancelada, né, por conta do coronavírus. As discussões todas foram paralisadas e o próprio Macron disse que não vai rolar mais, né? Exatamente. Ele disse durante o pronunciamento do dia 17, na semana passada, que como o país precisa de união, ele ia suspender todos os projetos que pudessem Polêmicos. dividir o país. E é muito interessante, Primeiro, porque. Desculpa, fala, pode falar. não, eu só ia falar que o primeiro que ele citou foi justamente o da reforma da Previdência. E aqui, a hora que explode o barracão da feira, a primeira coisa que o ministro da Economia fala é: temos que aprovar as reformas urgentes para poder passar a crise. Não, é É tudo impressionante, cara. completamente o inverso. Eu queria lembrar para quem está ouvindo que a gente está gravando esse podcast aqui no Brasil 18h40 e na França 22h40. 22h40 do dia 25/3, portanto, um dia depois do pronunciamento bizonho do presidente da República, pedindo para as pessoas voltarem ao trabalho, para as crianças voltarem às escolas e para a gente isolar os velhos e as pessoas com problemas crônicos, e não pode parar a economia, são as palavras dele. E eu não sei se você viu, Dani, hoje de manhã ele fez uma parada, aquela parada bizarra que ele faz lá com aquele bando de bolsominion que fica do lado tietando ele, junto com a mídia, na frente do palácio. Ele falou Essa da frente 15 do minutos. palácio eu não vi. Ele falou 15 minutos com a imprensa, basicamente reiterando cada uma das palavras e usando o termo que depois foi questionado e ele negou, de que o risco para a democracia, de que o que está acontecendo é um risco para a democracia, dando a ideia para muita gente de que aquilo ali pode se transformar num autogolpe. Poucas horas depois, para não falar 1 ou 2 horas depois, houve uma reunião, que essa não sei se você viu também, com o Dória e com os governadores, Cara, onde o Dória entrou numa treta ridícula, bizarra, e ele falou basicamente sobre ele. Você usou meu nome, você isso, você aquilo, e o Dória deu uma nele, falou o negócio de confisco dos respiradores, que não ia aceitar e que ia processar a União, e o Bolsonaro basicamente deu uma resposta totalmente individualista de alguém que não tem a menor noção do que representa a liturgia de estar naquele cargo ali, cara. Cara, você sabe o que pareceu quando eu vi? Assim, pareceu o papel inverso. Pareceu o Bolsonaro fazendo o papel do Dória no Aprendiz. Não como presidente da República falando com um governador de estado. Assim, ridículo, cara. Pareceu um cara de reality show. Surreal. Parece uma criança, eu já falei isso da outra vez, cara. Parece uma criança e a gente tá muito perdido. O objetivo nosso hoje é esse também, de fazer esse contraponto entre o que a gente está vendo aí e o que a gente está vendo aqui, e de maneira nenhuma para dizer que europeu é melhor ou que é pior, mas é para uma questão de análise de estadista, né, cara? Da gente conseguir separar o joio do trigo e ver quem é quem na fila do pão no momento em que o mundo está passando por uma instabilidade econômica e sanitária que nunca foi vista, né? Não, pois é, cara, porque esse lance, a gente está elogiando pessoas do nível de João Dória, às vezes até o Witzel. Então, assim, cara... Não, você viu hoje o Caiado? O Caiado hoje fez um pronunciamento... Tô sabendo. Oficialmente rompendo com o Bolsonaro, e ele era um bolsonarista. Tô sabendo. Eu tô esperando a hora que o ministro da Saúde vai pedir pra sair e vai virar um puta nome na política, velho. Ah, pois é. Porque, cara, ele é o único cara que tá fazendo alguma coisa digna, a população tá enxergando isso no cara. Aí ele fala, eu vou sair porque não dá mais. Esse cara vai virar um puta político, velho, depois disso, cara. Pois é. O Dória chama ele pra ser secretário de São Paulo, você vai ver. Como chamou o Meirelles pra ser da economia, né? Mas cara, mas é como você está falando, não é querer dizer que europeu é melhor, que isso acontece, não. É que o Brasil está realmente fora da curva do mundo inteiro, cara. Assim, todo mundo se rendeu, até o Trump se rendeu, embora o Trump ainda fala que a América não foi feita para ser parada, mas está lá dando dinheiro, cheque na mão das pessoas, né, assim, cara. $1 trilhão, cara. Uma coisa até que eu acho interessante, até para não, para qualquer um, não é para o cidadão, não é? Eu não sei direito como tá lá, mas assim, a Inglaterra, a notícia que eu vi estava até para desempregado. Meu, para pensar o que são 500 bilhões de libras. É o PIB brasileiro, velho, hoje, 1,7 trilhões de reais, é uma coisa assim, cara. Exatamente, com o negócio bizarro, valor que tá o real. Com o valor que tá o real, sim.